Janeiro é mês de chuva, né? Então a gente já sabe que todos os dias vai ter uma chuvinha aí para abençoar a nossa vida. Glória a Deus. Deus é fiel. Livro de Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz: a visão de um cesto de frutos ameaça contra Israel. Versículo 11: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Glória a Deus, amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um tempo em que existem muitas portas abertas para todos os gostos, para cada um buscar aquilo que agrada a si mesmo. Mas aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que amam a palavra de Deus, meditam, oram, praticam, buscam a verdadeira palavra, aquela que é revelada pelo Espírito de Deus, aquela que vem de encontro com os pecados que nós precisamos abrir mão. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus chegou um tempo e viu um templo cheio de cambistas, de pessoas vendendo, comprando, trocando, fazendo de tudo. E ele chegou lá e perguntou: o que estão fazendo com a casa do meu pai? A casa do meu pai é chamada casa de oração. Ele chegou, ele derrubou mesas, ele virou tudo. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que a casa do Senhor, naquela época, ela não estava sendo usada da maneira que Deus levantou para ser usada. Que é como uma casa de oração. É uma casa que ensina o povo a andar conforme a palavra de Deus. E infelizmente, hoje em dia, nós vemos acontecendo as mesmas coisas. As pessoas fazem um culto, aí no final do culto, tá lá, estou vendendo isso, estou vendendo aquilo, estou vendendo aquilo outro. A casa de Deus não é casa de comércio. Porque muitas são as pessoas que entram lá e tem criança e não tem a condição de comprar o que está sendo vendido. E a criança sai de lá com vontade. Aí as pessoas entram dentro da casa de Deus para ouvir a palavra de Deus. Aí você ouve: essa palavra é tal, nesse versículo tal. E aí você já pega aquele monte de envelope que está distribuído para todo mundo. Então você faz um voto disso, um voto daquilo, compra isso, compra a água que veio de lá do poço de Jacó, a água que veio não sei de onde, e as pessoas estão usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. E não estão usando a palavra de Deus para fazer com que as pessoas se arrependam, como a palavra de Deus era pregada por João Batista e fazia com que as pessoas produzissem frutos dignos de arrependimento. Aonde a palavra de Deus está sendo ensinada e não está havendo arrependimento, confronto com o pecado, contra a nossa carne, infelizmente, ali Deus não está. E por isso que muitas vezes as pessoas ficam: eu vou hoje aqui, eu vou amanhã ali, eu vou amanhã por lá. Por quê? Porque ela está querendo ouvir Deus e não consegue ouvir. Por quê? Porque os altares estão cheios
de impurezas. E não tem como o Espírito de Deus falar se o altar estiver sujo. Se o templo estiver sujo, o Espírito de Deus também não habita. Então, como eu posso esperar algo vindo do céu se aquele altar não é mais do Senhor? Aí as pessoas ficam correndo de um lado para o outro, querendo ouvir a voz do Senhor, em lugares onde Ele não está, e ela não vai ouvir. E as igrejinhas pequenininhas, as portinhas pequenininhas, como eu posso dizer que essa daqui é onde o Senhor também está? Aleluia. Estão com pouquíssimas pessoas, mas aquelas pessoas que estão sedentas da palavra de Deus. Mas também não adianta estar lá dentro, ouvir a instrução do Senhor, sair para fora e esquecer. Eu tenho que guardar as palavras de Deus. Eu tenho que guardar na minha mente, no meu coração, porque vai chegar um tempo em que a palavra de Deus, perdão, irmãos, a Bíblia vai ser retirada de circulação. Só que eles vão conseguir tirar essa palavra de você. A Bíblia da sua mão. Vai ser um crime você andar com a Bíblia. Pessoas vão ser mortas porque vão estar guardando a Bíblia dentro da sua casa. Mas quando a palavra está aqui na mente e está aqui no coração, essa ninguém pode tirar de você. Aleluia! Glória! Por quê? Aleluia. Porque Davi mesmo disse no Salmo 119:11: guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. A palavra ela tem que ser guardada não só para não pecar, mas para que em todo momento ela venha a ser recordada por nós, para que quando haja um momento que alguém não precisa ouvir, nós estamos ali com a palavra de Deus na mente e no coração e na nossa corrente sanguínea. E naquele momento em que eu medito e que eu oro, o Espírito Santo vai trazer a palavra de Deus que eu preciso falar para aquela pessoa. A palavra de Deus fala no livro de Filipenses, capítulo 1, no versículo 15, está dizendo assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por porfia, mas alguns igualmente, uns por amor. No versículo 18 diz: mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou em fingimento ou em verdade, nisto me regozijarei, porque sei que disto resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Paulo já estava dizendo aqui que muitas pessoas pregariam a palavra de Deus por inveja, por porfias, por interesses próprios, mas importava que a palavra do Senhor fosse pregada, importava que o Senhor Jesus Cristo fosse pregado, porque independente do motivo que estivesse sendo pregado, haveria salvação dentro daquela pregação, salvação de almas, porque a palavra entra dentro de nós e fica aqueles que estão buscando o Senhor verdadeiramente. A palavra de Deus fala que enviaria sim, que Deus enviaria fome da palavra e sede de ouvir as coisas de Deus, as palavras de Deus. Porque justamente por isso as pessoas estão pregando a palavra de acordo com a própria vontade. E quando não é o Espírito de Deus que está conduzindo a palavra e o culto, não tem nenhum resultado dentro da nossa vida. Não tem transformação, não tem nada. E justamente por isso o Senhor fala: vai ter fome, aproveite enquanto a palavra de Deus está sendo pregada. Vai ter sede, busca da fonte. Quem é a fonte? É Jesus, é a fonte de água viva. Nós precisamos da palavra verdadeira. Nós precisamos do alimento que vem do céu para estarmos alimentados e satisfeitos. Não é em qualquer lugar que você entra e sai satisfeito. Por quê? Porque é um homem que está falando de si mesmo, não está falando do Espírito, não está falando das coisas que vêm do céu. Mas temos que aproveitar, irmãos. Enquanto nós estamos aqui dentro dessa portinha que foi aberta pelo Senhor, para poder receber aquilo que vem do céu. Porque muitas pessoas estão pegando a palavra de Deus para tirar vantagem sobre o povo. E esses daí vão ser cobrados pelo Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor nos
e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. Por quê? Porque a ira do Senhor está descendo sobre a terra. O Senhor está levantando a sua espada. A espada do Senhor está sendo desembainhada para que Ele faça justiça e faça separação entre aqueles que servem e aqueles que não. Aleluia. E agora é o momento de nós sabermos quem são os que estão servindo a Deus verdadeiramente e quem são aqueles que estão brincando. Porque se a palavra do Senhor está sendo ensinada, o caminho do Senhor está sendo mostrado, para que você saia do pecado que você está praticando e ande pelo caminho da verdade e da justiça. Porque nós vamos endurecer o nosso coração e não aceitar a repreensão do Senhor. Nós buscamos a palavra. O Senhor fala: conserta, conserta, conserta. E eu endureço o meu coração e falo: poxa, mas só pegar a palavra dura ali. Porque agora é momento de conserto. É momento que o Senhor exige conserto de nós. É momento que o Senhor exige santificação, exige jejum, exige oração, vida de oração. Porque aquelas pessoas que têm vida de oração não são enganadas pelo inimigo. Aleluia. O Senhor é aquele que revela as coisas que hão de vir, as coisas que estão acontecendo pelo mundo e dentro da nossa casa. Então nós temos que estar atentos à palavra do Senhor, que está sendo pregada verdadeiramente, que está sendo ensinada para nos exortar, que está sendo ensinada para fazer a gente ter os olhos espirituais abertos e não sermos enganados pelos falsos profetas. Aleluia. O Senhor quer que nós estejamos limpos diante dEle, atentos diante dEle, para que Ele possa revelar a sua verdade para cada um de nós. E nós não ficamos na dependência de: irmão, ora aqui por mim, irmão, ora aqui por mim, para saber se tem alguma coisa dentro da minha casa. Não, o Senhor revela os seus segredos, o Senhor revela a verdade para aqueles que buscam com sinceridade. Aleluia. Se eu colocar o joelho no chão dentro da minha casa, você e eu, que estivermos com sinceridade diante de Deus e tivermos uma vida pura diante do Senhor, reconhecendo que nós somos pecadores, mas reconhecendo que aquilo que nós precisamos vem do céu, o Senhor é aquele que, quando você coloca o joelho no chão e clama, Ele responde, Ele se revela, Ele mostra. A palavra de Deus fala em Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor quer se revelar, quer revelar segredos, quer revelar as coisas que estão por vir sobre a terra nesses últimos dias. Mas para aqueles que oram, para aqueles que buscam, para aqueles que são sinceros diante da presença dEle. Aleluia. Nós temos que aproveitar esse momento e ter uma vida de oração, de sinceridade diante de Deus, de arrependimento. Nós temos que ter uma vida de oração, como Daniel tinha, como os profetas de Deus tinham. E o Senhor, Ele se agradava em revelar as verdades e as coisas que estavam por vir, e aquilo que o inimigo estava tramando para vir sobre a vida do povo dele. Aleluia. A palavra de Deus fala: ocultarei eu alguma coisa do meu amigo Abraão? Abraão foi chamado por Deus de amigo, porque tinha obediência. Sem a obediência, sem santidade, sem jejum, sem oração, o Senhor não revela nada. E aí nós ficamos na dependência de outras pessoas estar sempre orando por nós, porque nós não temos a vontade e a boa vontade de nos prostrarmos e termos uma vida de oração. Separar um pouquinho do dia, das 24 horas do dia que o Senhor deu, para que você possa dar para Deus esse momento. Glória a Deus. O dia tem 24 horas. Qual é o dízimo que você tem que dar para Deus no seu dia? 2 horas e 40 por dia. Não é o dízimo do dinheiro que é tão importante, mas é o dízimo do meu dia, das minhas horas do dia que eu tenho tirado para oferecer para o meu Deus, como as minhas primícias. Aleluia. Se eu não tenho esse entendimento, então o que eu estou fazendo? 5 minutos, 10 minutos para Deus e todo o outro tempo para as outras coisas. Se
Eu vou tirar décima parte do meu dia para Deus, porque é Ele que me dá o dia, é Ele que me dá a saúde, é Ele que me dá a vida. Então eu tenho que oferecer para Ele o dízimo das horas do dia. Eu tiro 2 horas e 40, não tem como tirar direto? Tira picadinho, mas tira. Que sejam minutos, que sejam horas, mas que sejam de sinceridade, de entrega verdadeira. Aleluia. Que seja de verdade. Para Deus as coisas têm que ser com sinceridade e verdade, porque Ele não aceita qualquer coisa. Deus não pegou qualquer coisa por nós. Ele pegou o Filho único dele, o Senhor Jesus. Então nós não temos que entregar qualquer coisa para o Senhor. Separe o seu momento para Deus. Se está dentro da igreja, ouve a palavra de Deus. Deixa outras coisas de lado. E quando você sair da porta para fora, você vai poder se entregar para elas. Você vai poder prestar atenção, se atentar às outras coisas. Mas bota o pé dentro da casa de Deus com temor e temor. Não fica com conversinha fiada, deixando a atenção das coisas de Deus de lado para dar atenção para as outras coisas. As outras coisas lá fora. Para Deus eu tenho que me entregar por inteiro. Deixa Deus falar. Ouve a instrução. Ouve o que Deus tem para dizer para você. Porque depois não adianta sair falando: nossa, o mundo estava frio. Nossa, eu não senti nada. Eu não vi nada. Eu não percebi nada. Porque você não estava atento. Você estava de conversinha fiada. Você estava prestando atenção nas coisas que estão lá fora. Está lá fora, deixa lá fora. Fica atento àquilo que o Senhor está dizendo aqui, aos ensinamentos, para depois não reclamar. Aleluia. Porque quem abrir a boca para falar do servo de Deus, Deus vai cobrar. Porque quem não estava na criação era você, era eu. Verdade. Eu vou ser cobrado por aquilo que eu deixei de apresentar para Deus. E pelas reclamações que eu tenho feito sem justificativa. Nós temos que nos atentar. Os últimos momentos que temos vivido são momentos de estar atento às coisas que Deus tem falado, aos ensinamentos, ao direcionamento. Ai, mas a irmã não louvou direito, a irmã errou. Ai, mas nossa, olha, eu não estava assim, estava assado, estava esperando uma coisa. Receba o que Deus tem te oferecido. Porque Aleluia. Deus não recebe, Ele não te entrega qualquer coisa. Glória a Deus. Nós temos a mania de querer dar qualquer coisa para Deus, entregar qualquer coisa de qualquer jeito para Deus. Mas Deus Ele não faz isso. Quando Ele faz o melhor para mim e para você. Aleluia. Quem tem mania de fazer as coisas de qualquer jeito somos nós. Mas façamos então com amor, com temor, com tremor, porque é Deus que vai receber, não é o homem nem a mulher. Porque nós não merecemos nada, não somos dignos de nada. Mas o Senhor, Ele é digno da sua adoração verdadeira, da sua sinceridade, do glória que sai da sua boca, da sua vida com Ele. É Ele que é digno, nós não. Glória a Deus. Ele não serve qualquer coisa para nós. E nós não podemos oferecer qualquer coisa para nós mesmos. Aproveite a palavra que está sendo pregada, que está sendo ensinada, os ensinamentos que estão sendo dados e enviados do Senhor, para mim e para você. Porque Ele vem primeiro para mim e depois para vocês. Eu também tenho que pegar, eu também tenho que praticar, porque senão eu vou ser hipócrita, por estar ensinando e não estar praticando. Receba o ensinamento que vem do céu e faça as coisas para Deus com verdade, sinceridade, alegria e amor, porque aí você vai ver os resultados de tudo isso. Amém? Amém. Glória a Deus. Essa é a verdade.